De todos os chatbots de IA disponíveis, o Claude da Anthropic é um dos melhores. Hoje, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo como criar prompts para obter os melhores resultados, sua interface e, o mais importante, o que o diferencia dos outros. A escolha entre ChatGPT, Gemini ou Claude pode ser apenas preferência pessoal ou, dependendo do seu caso de uso, você pode precisar de um deles para um propósito específico. Então vamos falar sobre isso. E bom, já começando direto, este é o Claude. Ele diz: Oi, sou o Claude, seu assistente de IA para criar e aprender juntos. Aqui estão algumas coisas sobre mim. Pergunte qualquer coisa, de temas simples a complexos. Estou pronto para ajudar. Após isso, clicamos em Entendi e ele pergunta: Antes de começarmos, como quer ser chamado? Coloque isso. Agora, quando ele realmente perguntar do que eu gosto, escolha 3 tópicos para explorar. Isso é para que o Claude possa determinar para quais coisas específicas você está vindo até ele. Você está vindo até ele para escrita criativa? Você está vindo até ele para programação? Você está vindo até ele para pesquisa? Essas são as coisas que o Claude vai querer começar a personalizar a experiência para você. Então, vamos escolher as 3 opções que realmente se aplicam a mim: programação e desenvolvimento, porque obviamente sou engenheiro de software, aprendizado e estudo, adoro usar chatbots de IA para fins de pesquisa e, mais importante, escrita e criação de conteúdo. Então vamos clicar nessas 3 opções aqui e apertar Vamos lá. Ele oferece o Claude Code, mas é focado em desenvolvedores, então pularemos isso por hora. Digamos talvez mais tarde. Ao começarmos, ele perguntará por onde começar. Agora, no nosso caso, vamos dizer que temos nosso próprio tema, e isso vai nos levar direto para a interface. E como podemos ver, ela se parece muito com outros chatbots de IA. Tem uma janela de chat com a qual podemos nos comunicar. Temos todas essas opções diferentes aqui embaixo. Temos os chats à esquerda, com projetos, artefatos e todos os nossos chats recentes. Neste momento não temos nenhum. Então, o que faz isso ser diferente de qualquer outro chatbot? Bem, cada modelo tem seu próprio LLM que o alimenta. É isso que os torna diferentes e isso se traduz em mais do que apenas a forma como ele se comunica com você. Então, por exemplo, vamos fazer um prompt bem simples. Quero perguntar: por quanto tempo devo cozinhar ovos se estou aprendendo a cozinhar ovos de todas as formas? Agora, esse é um prompt simples, mas não vamos entrar em engenharia de prompts aqui. Queremos ver o que está acontecendo por trás dos bastidores. Agora, por trás disso está o Sonnet 4.5, que é o modelo padrão. Mas se clicarmos nisso, podemos ver aqui que há vários modelos diferentes para escolher e podemos ver exatamente o que os torna diferentes. Agora, por padrão, o Sonnet 4.5 é o mais inteligente para tarefas do dia a dia. O Haiku 4.5 é o mais rápido para respostas rápidas, ou, se você fizer upgrade para um modelo pago, você tem o Opus 4.1, um modelo profundo para brainstorming e que consome o uso mais rapidamente. Como podemos ver, na verdade precisamos fazer upgrade para o Claude Pro para usar os melhores e mais recentes modelos. Mas na verdade vemos que temos mais opções escondidas aqui. Se formos para mais modelos, podemos ver que estes são todos os disponíveis nesses planos pagos: Opus 4, Sonnet 4, Sonnet 3.7, Opus 3 e Haiku 3.5, todos os modelos que permitem personalizar exatamente a forma como você usa o Claude. E há várias opções diferentes no ChatGPT, no Gemini e em outros chatbots, mas na maioria das vezes tudo o que você vai precisar dentro do modelo de chat já pode ser feito com o Sonnet 4.5 ou o Haiku 4.5. O prompt que escrevemos até agora não exige um raciocínio absurdo. Na verdade, só precisamos de uma resposta rápida. Então, neste caso, vou selecionar o modelo que melhor corresponde ao que estou tentando obter, que é uma resposta rápida. Por isso, vou escolher o Haiku 4.5 e podemos ver aqui que o Haiku 4.5 está selecionado. E agora, antes de realmente clicar em enviar nesse prompt, vamos conferir algumas coisas aqui à esquerda. Agora, à esquerda, temos o pensamento estendido. Agora, se eu clicar aqui, podemos ver que no plano gratuito tenho 3 disponíveis, então vou deixar isso desmarcado por enquanto. Mas isso significa que vai levar um tempo maior para realmente analisar e descobrir qual é a resposta para a sua pergunta. Agora, isso pode ser comparável a coisas como pesquisa aprofundada, se você já usou o ChatGPT e outras plataformas, onde leva um tempo maior para incluir muito mais fontes do que incluiria em uma resposta padrão. Obviamente, para este caso, não precisamos realmente fazer isso. A próxima coisa que temos aqui é busca e ferramentas. E se eu clicar nisso, podemos ver que tenho novamente o pensamento estendido disponível e, como diz, permite que o Claude pense em voz alta por mais tempo para perguntas e desafios mais difíceis. Esta não é uma pergunta difícil. Também temos a opção de usar estilo. Agora, se eu clicar em usar estilo aqui, podemos ver que temos várias opções diferentes. Temos normal, aprendizado, conciso, explicativo, formal e, na verdade, podemos criar e editar estilos. Agora, isso é específico para o tom.
Como a resposta real vai parecer em termos de tonalidade? Vai ser, como diz, concisa? Vai ser escrita de uma forma mais voltada para aprendizado, linguagem normal, explicativa, formal, etc. Vamos supor, no nosso caso, que eu queira aprender em detalhes como cozinhar um ovo de todas as formas possíveis. Então, nesse caso, eu não quero o normal. Eu quero explicativo porque quero usar um modelo rápido, mas receber uma resposta bem explicada. Então, temos essa opção disponível para nós. Mais uma vez, em pesquisa e ferramentas, podemos ver que tenho a pesquisa na web ativada, mas se quisermos que o prompt realmente não use nenhuma pesquisa na web, podemos simplesmente desativar isso. Ou, se tivermos o plano profissional, podemos adicionar conectores, o que permite que Claude interaja diretamente com algumas das melhores ferramentas do mundo. Temos o Google Drive, temos o Zapier. Existem diversos modelos diferentes que podem se conectar diretamente às suas ferramentas favoritas, caso você tenha o plano profissional, e gerenciando conectores da mesma forma. E é aqui que você pode gerenciar essas conexões. E por fim, obviamente, temos a capacidade de fazer upload de arquivos ou imagens, caso você queira que o Claude realmente veja o que você está inserindo. Mas no nosso caso, se estiver tudo certo aqui, vou clicar em enviar e vamos pegar esse prompt e apenas copiá-lo por enquanto, porque vou mostrar para você o que realmente é necessário para criar um bom prompt no Claude. Então vamos pegar esse prompt simples que eu escrevi, clicar em enviar e vamos ver aqui que devemos receber uma resposta relativamente rápida. Podemos ver que, como escolhi o modelo Haiku 4.5, ele não vai pensar demais sobre a resposta, e as informações que ele vai trazer serão bastante precisas, porque é um tópico relativamente amplo. Agora, lembre-se de que eu escolhi o tom explicativo, então a forma como ele vai me explicar será bem detalhada. Ele vai me contar sobre a chave para entender o cozimento do ovo, que é reconhecer a desnaturação das proteínas do ovo. Quando é que a estrutura muda em diferentes temperaturas? Claras de ovo, gemas brancas, solidificando completamente em certas temperaturas e tempos. Então, exatamente como eu pedi, ele me diz quando ovos mexidos estão prontos, ovos fritos estão prontos, ovos cozidos estão prontos, ovos pochés. E me dá uma explicação detalhada porque eu escolhi o tom explicativo sobre exatamente o que acontece. Ele não diz apenas ovos fritos levam cerca de 4 a 5 minutos em fogo médio a baixo. Ele poderia parar por aí se eu tivesse escolhido o modo normal. Mas, neste caso, como eu personalizei com o modo explicativo, temos exatamente o motivo pelo qual os ovos fritos cozinham de determinada maneira. O calor mais lento e suave impede que as claras dourem antes da gema cozinhar, e mais detalhes desse tipo. Mas temos uma resposta relativamente simples e rápida. Agora, assim que realmente temos nossa resposta, temos algumas opções disponíveis, além de apenas responder para continuar a conversa. Aqui no canto inferior direito, temos as opções de positivo, negativo ou para cima e para baixo, caso você queira apenas dar um feedback. Também temos as opções de copiar e tentar novamente. Agora, se a resposta que você recebeu não foi satisfatória, bem, você sempre pode tentar novamente e adicionar mais personalizações por cima. Então, por exemplo, se eu clicar em tentar novamente aqui, posso escolher tentar novamente sem alterações. Mas se eu quisesse dar uma resposta específica, posso clicar em tentar novamente e fazer alterações, caso eu estivesse no plano pago. No nosso caso, vamos apenas pedir para tentar novamente sem alterações, porque estou no plano gratuito. Mas esse sempre pode ser o momento em que você pode simplesmente pedir para tentar novamente. Ou, se quiser adicionar personalizações específicas, pode simplesmente digitar aqui. Eu poderia dizer, explique isso como se eu tivesse 5 anos de idade. E essa é realmente a primeira parte do que faz um bom engenheiro de prompts. As pessoas que conseguem fornecer o máximo de contexto. Os LLMs funcionam tentando te dar a melhor resposta, aquilo que eles acham que você quer ouvir, ao mesmo tempo em que são o mais precisos possível, mas fornecer o contexto para a resposta que você deseja ouvir e efetivamente dar a ela uma lista de critérios para o que seria a sua melhor resposta é a melhor maneira de alcançar os resultados que você procura. Diga, por exemplo, que você é um profissional de marketing e está usando isso para fins de marketing. Informe isso ao Claude. Ele pode então pegar essa informação, usá-la e tentar adaptá-la para você como profissional de marketing. O Claude já possui diferentes tonalidades incorporadas, mas você pode ir além fornecendo uma lista detalhada de critérios sobre exatamente o que você quer que ele faça. Você é o Claude. Você vai explicar isso para uma criança de 5 anos. Você vai explicar isso em nível universitário. Você vai fornecer todas essas informações, e quanto mais informações você puder dar, mais detalhada será a melhor resposta para você. Então, no meu prompt original, se eu fosse usá-lo novamente e dissesse: por quanto tempo devo cozinhar ovos se estou aprendendo a cozinhar ovos de todas as formas? E eu quero que seja explicativo, mas também quero dizer que é para uma criança de 5 anos, então devo acrescentar esse contexto. Estou explicando isso para uma criança de 5 anos em uma aula de culinária para iniciantes. Isso é mais contexto. Isso muda drasticamente o tipo de resposta que vou receber do Claude.
Como podemos ver, só de fazer essa pergunta simples, recebo uma explicação complexa de todos os tipos de preparo de ovos e exatamente o que você deve fazer. Agora, se você pegasse essas respostas e as desse para uma criança de 5 anos, não teria exatamente o mesmo efeito. Mas se eu agora novamente fornecer um pouco mais de contexto e usar o mesmo modelo Haiku 4.5 com a opção explicativa ativada e eu for lá e apertar Enter, podemos ver aqui que ele vai ajustar exatamente como eu poderia explicar isso para uma criança de 5 anos. Ainda está falando comigo, não com a criança de 5 anos. Está dizendo, comece com a ideia mais simples. O ovo muda quando fica quente. Você pode dizer algo como, quando colocamos calor em um ovo, ele passa de mole e transparente para duro e branco. Então, novamente, tudo depende do contexto. Se eu tivesse dito especificamente, explique isso para uma criança de 5 anos, teria recebido uma resposta diferente. Mas o contexto que eu forneci foi: estou explicando isso para uma criança de 5 anos em uma aula de culinária para iniciantes. Então, em vez disso, ele está falando comigo. E isso é o que chamamos de enquadramento. E é exatamente isso que fornece o melhor tipo de contexto para o LLM, permitindo que ele dê a melhor resposta que você está procurando. Porque se o LLM não sabe qual é a sua definição de resposta ideal, como ele vai te dar essa resposta ideal sem saber logo na primeira tentativa? E é por isso que se eu pegar isso e usar novamente o mesmo prompt, e eu for lá e enviar aqui, posso dizer, explique para uma criança de 5 anos. Agora eu aperto Enter aqui. Poderia ser, explique para uma criança de 5 anos por quanto tempo cozinhar ovos. Mas queremos, explique para uma criança por quanto tempo cozinhar ovos. A resposta aqui será bem diferente. Olá! Cozinhar ovos é divertido. Ovos fritos são quando você quebra o ovo na frigideira quente e deixa cozinhar. Isso leva o tempo de cantar parabéns 2 vezes. Por que dar essa informação a um adulto? Mas para uma criança de 5 anos, cantar a música de parabéns 2 vezes é uma ótima medida de tempo. Você pode dizer para uma criança de 5 anos, você precisa programar um cronômetro para 30 segundos, ou pode simplesmente pedir para ela cantar a música de parabéns 2 vezes. Mas isso já é o suficiente sobre esse assunto. Agora eu posso, na verdade, pegar toda essa conversa e usá-la como base para outras conversas. No canto superior esquerdo aqui, podemos ver que o Claude já atribuiu um título para toda essa conversa: Tempos de cozimento de ovos para iniciantes. E se eu clicar nesta seta de menu suspenso aqui, podemos ver que posso marcá-la como favorita, obviamente renomeá-la como quiser ou clicar em adicionar ao projeto. E isso nos leva à próxima parte, projetos. O que é um projeto? Bem, basicamente, um projeto é uma coleção de conversas que idealmente giram todas em torno do mesmo tema. Assim, isso permite que você categorize e agrupe as diferentes conversas para que possa se manter organizado dentro da própria interface. Então, se eu clicar em adicionar ao projeto aqui, ele vai automaticamente dizer: ei, você não tem um projeto aqui. Então eu vou digitar dicas de culinária. E agora podemos ver que posso criar dicas de culinária. E agora ele vai mover essa conversa para esse novo projeto. E aqui do lado esquerdo podemos ver se formos até a aba de projetos. Agora é aqui que temos todos os nossos projetos. Temos dicas de culinária e, obviamente, se quisermos criar novos projetos, precisamos realmente fazer o upgrade para o plano Pro para ter projetos ilimitados. Mas, por enquanto, temos nosso projeto simples e gratuito e podemos clicar nele. E aqui dentro podemos realmente adicionar várias coisas. Primeiro de tudo, temos todos os chats que estão relacionados àquele projeto específico. Temos os tempos de cozimento de ovos para iniciantes e podemos simplesmente conversar com este projeto e ele terá o contexto de todos os outros chats sobre os quais já conversamos. Dessa forma, se você tiver 10 chats diferentes, todos relacionados à culinária, e quiser fazer uma pergunta que já fez em outro chat e outra pergunta que fez em um chat diferente, você pode fazer isso desde que todos estejam dentro do mesmo projeto, assim ele terá o contexto completo de todas as conversas. Mas além disso, uma das coisas legais que você pode fazer é adicionar instruções personalizadas. Aqui à direita, podemos ver que é aqui que posso adicionar instruções personalizadas para adaptar as respostas de Claude especificamente para qualquer bate-papo iniciado no contexto deste projeto. Então eu posso dizer, digamos que eu queira adicionar algumas instruções aqui. Você é Gordon Ramsay. Ramsay ou Ramsay? Ramsay? Eu posso estar escrevendo errado. Tudo bem. Vou conferir depois deste vídeo e se, eu estiver escrevendo errado, bem, não vou errar de novo. E vou clicar em salvar instruções. Agora podemos ver aqui as instruções, você é Gordon Ramsay, estão aqui e ele vai levar essas instruções em consideração em tudo. E também temos nossos arquivos. Então podemos adicionar PDFs, documentos, qualquer outra coisa, novamente fornecendo o máximo de contexto possível. Então se eu fizer a mesma pergunta, por quanto tempo devo cozinhar ovos se estou aprendendo a cozinhar ovos de todas as maneiras e tivermos o modo explicativo ativado, devemos obter a mesma resposta, certo? Não, porque agora adicionei instruções personalizadas. Uau! Uau, isso é... Sim, é assim que Gordon Ramsay fala.
Certo, escuta aqui, você quer cozinhar, quer aprender a preparar ovos direito? Genial. Ele diz brilhante com frequência. Deixa eu explicar. Ovos são fundamentais e, se você dominá-los, terá a base para todo o resto na cozinha. O lance de cozinhar ovos é que o tempo de cozimento depende de. Você entendeu a ideia. Ao fornecer instruções personalizadas para o Claude, agora personalizei todas as respostas. Agora, não se preocupe se quiser mudar isso mais tarde. Vamos supor, por exemplo, que eu fiquei realmente assustado com essa coisa do Gordon Ramsay e quisesse ir lá e mudar. Eu sempre poderia ir em projetos aqui, entrar e simplesmente ajustar as instruções na hora e dizer, você é, sabe, tipo o Jamie Oliver ou qualquer um desses outros chefes celebridades. Ou eu poderia até dizer, você só vai falar em enigmas e assim por diante. Agora, essas são instruções bem simples, mas você pode imaginar que é possível personalizar todos os projetos e os diferentes tipos de chats que você pode ter, colocando um monte de instruções aqui para obter exatamente o que você deseja. No nosso caso, vou deixar as instruções de que você é o Gordon Ramsay só porque eu gostei de como esse prompt ficou. E como podemos ver aqui, agora eu tenho isso onde realmente entramos e podemos ver que todos os chats estão agrupados juntos. Aqui do lado esquerdo sempre veremos todos os nossos chats, mas ao entrar em projetos e acessar o projeto de dicas de culinária, podemos ver que todos esses chats estão agrupados de forma organizada. E claro, se eu quiser mudar qualquer um dos chats de um projeto para outro, ou removê-los de um projeto para que não sejam mais considerados no contexto de chats futuros, posso fazer isso como quiser. Agora, vamos dar uma olhada nos artefatos. Artefatos dentro do Claude são algo muito interessante. Agora, o que temos aqui são vários artefatos de inspiração. Temos coisas como um editor de textos, PRD para protótipos, insights de projetos do Slack, transformadores de notas brutas. De forma eficaz, existem diferentes maneiras personalizadas de usar o Claude para qualquer resultado que você esteja tentando alcançar. Neste caso, temos um específico para brainstorming, um simulador de escritório da Anthropic, Pilango, flashcards, todos esses, e eles estão categorizados por aprendizado, truques para o dia a dia, jogos, criatividade, touchgraph, uma série de coisas que são nativas no Claude. E se eu for para os meus artefatos, podemos ver aqueles que eu criei. No nosso caso, não temos nenhum, então vamos em frente e criar um. E assim que clicamos em criar artefato, somos levados para esta tela. Qual é a categoria que queremos? Queremos criar um aplicativo ou um site? Queremos criar um documento ou modelo, um jogo, uma ferramenta de produtividade, um projeto criativo, um quiz ou pesquisa, ou simplesmente começar totalmente do zero? Vamos escolher aplicativos e sites. O que temos aqui? Agora, ele vai nos guiar por um modelo estruturado de como exatamente podemos construir esse aplicativo ou site, começando por falar sobre que tipo de aplicativo é, qual é o objetivo principal, quem o usaria, etc., até chegar à construção de um mini protótipo no nosso navegador para esse app. Artefatos são, na prática, uma forma de você, como usuário do Cloud, utilizar um modelo específico e personalizado que outra pessoa já configurou. Com artefatos, você pode basicamente criar aplicativos, protótipos e documentos interativos, tudo com esses modelos que já estão prontos e, claro, todos eles alimentados pelo Claude. E nesse ponto, você simplesmente escolhe um dos que eles já têm ou cria o seu próprio. Então, o que eu entendo que você está perguntando é, Josh, se eu tenho meus chats aqui do lado esquerdo, para que servem esses chats? Bem, deixe-me mostrar para você. Se eu realmente clicar aqui, posso ver todos os meus chats com o Claude. Podemos criar novos chats e pesquisar por todos eles. Agora, isso é claro porque não há uma barra de pesquisa no lado esquerdo, então é aqui que você realmente faz as buscas. Posso ver todos os que eu tenho e poderia falar sobre mensagens específicas e poderíamos dizer, por exemplo, cozinha. E obviamente, na verdade, isso é bem estranho. Aparentemente, a palavra cozinha não foi dita em nenhum dos meus chats. Deixa eu tentar ovos. 2 chats tinham ovos neles, esse tipo de coisa. É só uma forma de monitorar e pesquisar porque não há uma barra de pesquisa no lado esquerdo. Agora, enquanto estamos no plano gratuito aqui, eu mencionei rapidamente os conectores. Agora, o que são conectores? Bem, se formos em frente e clicarmos aqui, podemos ver que há vários conectores diferentes que pegam o Cloud e o conectam diretamente aos seus aplicativos favoritos. Podemos ver aqui para extensões de desktop, temos ler e enviar iMessages, Google Chrome, Figma, ferramentas para PDF, ClickUp. Todos eles estão aqui para desktop, também temos para web. Temos muito mais opções para web aqui também. Veja estes que se conectam diretamente ao Cloud. Eu posso continuar rolando para baixo e você vê todos eles. E tudo o que precisamos fazer é clicar em gerenciar conectores. E isso permite que você realmente execute ações nos seus aplicativos favoritos, mas usando o Cloud como a forma de iniciar essas ações. Agora, se eu realmente quisesse escrever algum código de verdade aqui, eu poderia dizer, crie um app React para ser uma lista de compras. Algo assim. Então, eu poderia enviar isso. E o que podemos ver aqui é que ele vai realmente projetar um artefato interativo.
E no lado direito temos todo o código visível. E então, em apenas alguns segundos, temos um protótipo interativo de verdade que podemos publicar para outras pessoas verem. Neste caso, temos um aplicativo simples de lista de compras, onde eu poderia dizer leite, adicionar, aipo, adicionar, ovos, adicionar, e então você pode marcar os itens conforme necessário e removê-los quando quiser. Isso levou apenas alguns segundos. Acho que foram menos de 6 ou 7 segundos, e temos um protótipo interativo completo, no qual posso alternar facilmente entre o que está visível no front-end e o código real no back-end. E o mais legal é que eu posso realmente conversar com ele, ou, se quiser, simplesmente copiar todo o código. E nós podemos realmente baixá-lo como um arquivo TSX, se necessário, ou, se quisermos compartilhar com o mundo, é só clicar em publicar. E quando publicamos o artefato, qualquer pessoa na internet pode visualizá-lo, o que o torna potencialmente visível em mecanismos de busca. Então, publicamos, copiamos o link e isso fica automaticamente visível para praticamente qualquer pessoa. Então, como você pode imaginar, isso torna a programação muito mais fácil. E mais uma vez, como usei o modelo Haiku, foi muito mais rápido. Mas digamos que eu fosse dar a ele um tema mais complexo. Vamos supor que eu trocasse do Haiku 4.5 para o Sonnet 4.5. Desta vez, vou dar a ele um tema muito mais complexo para testar sua capacidade de programação e vou mostrar para vocês o Soneto 4.5 e como isso realmente funciona. Então, neste caso, vou dizer: crie um aplicativo full stack em React para um rastreador de humor, Sonnet 4.5, e vamos clicar em enviar. Ele vai realmente levar alguns segundos para pensar. E como podemos ver aqui, ele está elaborando esse artefato, mas está bem mais lento porque está levando o tempo necessário. Agora, bem aqui, podemos ver como é esse artefato interativo. E diferente do modelo Haiku, que fez tudo muito rápido, este realmente leva o tempo necessário para criar um código complexo que faz sentido. E como ele leva muito mais tempo, recebemos um código de qualidade muito superior. Assim como vimos com o modelo Haiku, teremos uma demonstração totalmente interativa quando o projeto for concluído aqui. Mas está demorando muito mais porque pedimos que fosse feito em um modelo muito mais detalhado. E pronto, já temos nosso rastreador de humor. Posso registrar meu humor do dia e dizer: hoje foi incrível, e eu me exercitei, relaxei, li e também gravei um vídeo. E salvar esse registro. Tenho meu histórico, meus insights, temos a frequência de atividades e as tendências de humor, e como podemos ver, isso aconteceu basicamente em 30 segundos. E a parte mais legal é que se eu quiser realmente melhorar ainda mais, tudo o que preciso fazer é conversar com ele, e ele pode continuar aprimorando esse design direto no meu navegador. Então esse é o Claude, mas o que o torna diferente de todos os outros chatbots? Quer dizer, Gemini não tem algo parecido com o que temos aqui? ChatGPT, DeepSeek? Bem, para a maioria das pessoas, honestamente, tudo se resume à preferência pessoal e à forma como elas podem personalizá-lo e com que facilidade conseguem fazer isso. Para os desenvolvedores, às vezes tudo se resume à forma como o código é codificado, se ele consegue exibir os recursos no navegador e a maneira específica como cada interface oferece uma forma diferente de fazer essencialmente a mesma coisa. Alguns chatbots têm modelos de vídeo, outros têm modelos de foto, mas às vezes eles simplesmente têm a melhor resposta de todas. Então, espero que agora você saiba tudo o que há para saber sobre como usar o Claude, pelo menos na versão gratuita. Eu recomendo que você experimente, veja como ele se compara ao ChatGPT ou ao Gemini e tome sua própria decisão com base no tipo de resultado que você está obtendo. Alguns o escolhem pelo código superior, outros preferem suas respostas às do ChatGPT ou Gemini, mas a decisão final é sua. Obrigado por assistir. Sou Josh Mountain, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.